Queridos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Quero louvar a Deus por essa oportunidade muito rica, muito preciosa. Louvar a Deus pelos nossos pastores, pastor Márcio, pastor Eliana. Dizer que é muito gratificante estar aqui com vocês, vendo pessoas que estão realmente comprometidas com o Evangelho do Reino de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas e sou bem novinho, amém? Tenho essa carinha de velho aqui, mas tenho só 24 anos, amém? Estou começando agora. O pessoal me dá 30, 35 por aí. Misericórdia, né? Mas Deus dá graça. E espero ser útil nessa noite, pelo menos um pouquinho da sua vida, e transmitir aqui alguma coisa acerca da palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado aí e pergunte para ela com muita fé. Diga para ela assim: tem esperança aí? Tem esperança aí. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esse povo é um povo de esperança. Amém? Eu quero ler com você a palavra de Deus, sem mais delongas, que está no livro de Salmos, capítulo de número 42. Salmos de número 42, o verso 11. Eu vou estar lendo uma versão NVI, amém? Nova versão internacional. Quero apenas fazer uma pequena introdução aqui, uma conclusão daquilo que Deus já falou aqui, amém? Porque desde o início desse culto, não sei se você percebeu, mas Deus estava falando, desde a primeira oração, através da vida da pastora, os louvores, já foi pregada a mensagem que Deus colocou no meu coração, amém? Eu só vou concluir aqui alguma coisa. Vou estar lendo na nova versão internacional. Pode ser que esteja um pouquinho diferente da sua Bíblia, mas o sentido e o significado é o mesmo, amém? E você vai ser abençoado nessa noite. Você crê? Diga amém. Amém. Diz assim a minha Bíblia, Salmos de número 42, o verso de número 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar, queremos te exaltar nessa noite, pois o Senhor já vem falando conosco. Creio que há uma palavra ainda para o coração dos teus filhos nessa noite, neste lugar. Queremos ser livres, Pai, para sermos consolados, aprender de Ti, pois o Senhor é manso e humilde de coração. Queremos ser edificados, exortados, ensinados, admoestados, orientados, Pai, acerca da Sua perfeita vontade para nós. Vem, Senhor, com o Seu poder, e que a Sua palavra possa fluir como um rio, que os corações estejam abertos, Deus, para receber, Pai, não a voz do Lucas, nem a voz de homens. Não queremos o conhecimento humano meramente, mas a revelação que vem do alto, da Sua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, abrimos o nosso coração para aprender de Ti. Em nome de Jesus, mais uma vez te damos toda a glória. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu fiquei muito feliz com esse tema quando recebi o convite do pastor Márcio, pois esperança é um tema muito contundente e pertinente para mim e para você. Diga por quê? Porque nos dias atuais em que nós vivemos, nós contemplamos uma sociedade no mundo que está perdendo a sua esperança. Nós convivemos com pessoas que já não têm esperança em muitas áreas da sua vida. Nós pertencemos a uma sociedade onde os valores da persistência, da insistência, da fé e da esperança foram perdidos. Uma sociedade altamente descartável. A geração do fast food, comida rápida, a geração do forno micro-ondas, tudo para ontem. Onde nós temos
perdido o entendimento do que é esperança, persistência, onde nós temos deixado para trás os valores da fé, do amor e da esperança, que são os valores que Paulo pregou à igreja de Corinto. Com isso, nós vemos que a esperança tem saído dos corações e as pessoas cada vez mais descartam suas amizades, descartam relacionamentos, descartam tudo, descartam família, casamentos, entes queridos, e a esperança, juntamente com a persistência e a perseverança, têm sido esquecidos. Por isso há tanta destruição, lares, famílias e corações dilacerados, porque não têm recebido aquilo que eu e você estamos recebendo nessa noite aqui, chamado esperança. Esse tema é totalmente pertinente, primeiro, para o indivíduo. Pois veja bem, um indivíduo sem esperança não possui ânimo, expectativa para buscar e conquistar os seus objetivos e suas metas. O indivíduo sem esperança desiste de tudo facilmente, abandona, aceita a derrota, e qualquer lugar que ele está bom, porque não tem esperança. Tudo está perdido. Deu ruim, então deu ruim, acabou. Não deu certo aquela amizade, então eu quero mais saber de fulano, viro as costas. O meu casamento vai mal, então seja o que Deus quiser, não vou fazer nada. Meu relacionamento com os meus filhos não está bom, então deixa como está, eles que aprendam. O indivíduo sem esperança, ele definha, ele empobrece em seus sonhos, em sua vida. O seu ânimo se vai. Esse tema é totalmente pertinente para a nossa família, pois uma família sem esperança é uma família que não progride, não cresce em amor, não é saudável, não busca, não batalha, não luta pela sua felicidade. Eu vim aqui nessa noite dizer que 2020 será um ano de vitória. Amém? Eu vou dizer de novo, 2020 será um ano de vitória. Amém? Porém, entenda uma coisa, querido: sem luta não há vitória, sem batalha não há conquista. Portanto, 2020 será um ano de vitória sim, mas também será um ano de batalha e de conquista. E sem esperança nós não iremos conquistar nada. Aleluia. Por isso que eu vejo a família e as famílias no dia de hoje necessitando cada vez mais de esperança. É um tema pertinente para a nossa igreja, pois a igreja sem esperança, ela não conquista almas, o reino de Deus não avança, ela não cresce. Quantas igrejas fechando, pastores abandonando seus membros virando as costas para os seus pastores e líderes, perderam a esperança do que é ser igreja. Uma igreja sem esperança não vai avante. Para o mundo de forma geral, eu vejo pertinência neste tema, pois se você não tem esperança de acordar amanhã e de ter um dia melhor, você não fará. Você nem mesmo se levantará da sua cama para lutar e vencer mais um dia, pois não há esperança. Temos visto pessoas se matando, vidas destruídas, corações destruídos, depressão, suicídio, tantas coisas por aí crescendo e se multiplicando, porque já perderam a esperança. E eu quero te dizer uma coisa: Deus te trouxe aqui nessa noite porque o desejo dele para mim e para você é injetar esperança no meu e no seu coração. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa que até o final dessa mensagem você vai entender um pouquinho da necessidade da esperança na vida do Filho de Deus e no poder que a esperança tem se aplicada e exercida como Deus quer que eu e você façamos. Glória a Deus. Pesquisando um pouquinho sobre esse tema, eu fui em busca de uma definição de esperança. E aí no nosso querido dicionário Google, amém? Glória a Deus pelo Google. Diz assim: esperança é o sentimento de quem vê como possível
a realização daquilo que deseja. Glória a Deus. Essa definição não é muito tradicional, não é muito conservadora, porém bem clara e precisa naquilo que Deus quer falar ao meu seu coração nessa noite. Esperança, diga comigo, é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Pergunta de Deus para mim e para você nesta noite: você vê como possível a realização daquilo que Deus plantou em seu coração? Você ainda vê como possível a realização das promessas que Deus fez para você há um tempo atrás? Você ainda vê como possível aquele sonho, aquela meta, aquele objetivo? Eu não sei o que é. Quem sabe a salvação de um ente querido? Quem sabe a sua família para Cristo? Eu não sei qual é o seu sonho, mas a pergunta é: você ainda vê como possível? E eu quero dizer que existem duas classes de pessoas aqui nessa noite. Por mais que sejamos um número pequeno, existem aqui, primeiramente, a classe daqueles que veem como possível a realização daquilo que desejam. Este grupo de pessoas ainda acredita naquilo que Deus prometeu, não importa se foi há 10, 15, 20 anos atrás. Essa primeira classe de pessoas ainda acredita na conversão do filho, da esposa, do ente querido, ainda acredita na promessa que Deus fez de promoção no seu trabalho, daquele diploma, daquela carreira, daquele ministério, daquela missão que Deus falou que te enviaria. Este é o primeiro grupo de pessoas. Pessoas que ainda possuem uma esperança viva. Este primeiro grupo ainda possui fé. Pois lá em Hebreus diz, Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pessoas que esperam por mais que não veem. Existe um grupo de pessoas aqui nessa noite que todos os dias acordam pela manhã e veem as coisas tudo de ponta cabeça, tudo ao contrário, parece que nada vai dar certo, mas elas ainda creem que Deus irá fazer. Elas ainda creem que Deus irá realizar aquilo que Ele disse que faria. Elas ainda creem na palavra de Deus e nas promessas que estão escritas nesse livro para mim e para a sua vida. Independente se o mundo está dizendo que não vai dar certo, se você acredita e se a sua fé está nele, já aconteceu. Existe um grupo de pessoas aqui nessa noite que não perdeu a sua esperança, ainda acredita nas promessas, ainda acredita que o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Mas existe um segundo grupo de pessoas aqui também que não veem como possível a realização daquilo que desejam. Esse grupo já não sabe mais se Deus realmente vai fazer. Esse grupo entrou em 2020 pensando assim: será que realmente Deus vai fazer? Será que vale a pena continuar orando? Será que vale a pena continuar buscando? Será que vale a pena continuar acreditando naquilo que Deus falou? E Deus está dizendo que você vem aqui nessa noite para Ele renovar a sua e a minha esperança. Esse segundo grupo desistiu dos seus sonhos por N motivos, porque disseram que você não acredita, você não seria capaz, que você não tem potencial, disseram que não daria, não é para você. E quem sabe você falou: realmente eu não consigo, realmente eu sou fraco, realmente eu tenho falhas e defeitos, será que eu vou conseguir? E se abateu e deixou esfriar a sua esperança. E quem sabe você se encaixa nesse segundo grupo nessa noite, e você entrou no ano de 2020 falando: será que não é só mais um ano, Deus? Será que não vai acontecer tudo igualzinho aconteceu em 2019, 2018, 2017? E Deus está dizendo que se você crer, e que se você entender acerca da esperança nessa noite, não, será um ano totalmente transformador para mim e para a sua vida. Creia que neste ano de 2020 Deus pode fazer muito mais do que Ele realizou nos últimos 10 anos da minha e da sua vida. Aleluia. E existe, queridos, um ditado popular que ele diz assim: a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. Quem já ouviu isso, diga amém. Amém. Mas eu vim aqui para te dizer que a verdade é o oposto. Isso mesmo. A verdade é o oposto. Pois a esperança é a primeira a morrer. Pois quando a esperança vai,
todo o resto está fadado ao fracasso. Se a esperança se for, todo o resto está fadado ao fracasso. O que eu quero dizer é que a esperança é o que nos move. Sem esperança nós não vamos a parte alguma. Sem esperança não há fé, não há ação e não há concretização daquilo que Deus tem para mim e para você. Entenda que Deus é um Deus que realiza coisas e milagres, porém as coisas não caem do céu com Deus. Algumas coisas caem, como Ele mandou carne lá no deserto, Ele fez abrir o mar vermelho. Algumas coisas é assim, no estalar de dedos de Deus. Mas a maioria das coisas, e o padrão é que Deus nos estimula para que a gente busque algo, trabalhe em prol de algo e conquiste isso, com a graça e com a capacitação que Ele já nos deu. Aleluia! O poder criativo está na minha e nas suas mãos. Deus nos deu o poder de criar, de fazer, de alcançar, de realizar. E isso é muito sério, porque muitas vezes nós esperamos Deus realizar todas as coisas. Quando Deus fizer. Se Deus quiser, Ele faz. Porque tudo que acontece é porque Deus quer. Será? Eu acho que não. Porque a Bíblia diz que a terra Ele deu aos filhos dos homens. Aleluia! E quando Ele deu a terra aos filhos dos homens, Ele deu a mim e a você autoridade e poder para criar, para realizar e para conquistar para a glória dEle. Glória a Deus. Por isso Ele olha para mim e para você e Ele diz: avance, conquiste, busque, faça, realize. E sem esperança, a gente não vai atrás dessas coisas e fala: quer saber, eu não consigo não. Quer saber, isso aqui não é para mim não, essa promoção, esse cargo, essa vitória, não, a conversão dos meus familiares, o sonho que Deus colocou, é muita coisa, melhor deixar para lá isso. A esperança é um fator determinante no processo de criação e realização de metas e objetivos. Por isso que lá em Provérbios 23:7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim o homem é. Glória a Deus. Porque como imagina em sua alma, assim o homem é. Se nós imaginamos que somos derrotados, não conseguimos, não somos capazes, de fato, não conseguiremos. Mas se você se encoraja de esperança e diz: eu consigo, Deus me dará graça, você de fato conseguirá. Entende isso? Por isso que o inimigo da nossa alma, ele tenta destruir a nossa esperança, porque ele sabe disso. Aleluia! E eu vim aqui nessa noite dizer para você: haja o que houver, não importa o que aconteça, não perca a sua esperança. Aleluia. Olha para pelo menos uma pessoa que está do seu lado, diga para ela isso: não perca a sua esperança. Perca a sua esperança. Aleluia! Glória a Deus. E se você entrou aqui nessa noite com a sua esperança abatida em alguma área, em algum aspecto, em alguma situação da sua vida, quero dizer que Deus deseja restaurar, renovar a minha e a sua esperança acerca disso. Glória a Deus. Aleluia! Mas agora eu começo a pregar, e eu quero te dizer que esperança é bom, mas não basta ter esperança. É necessário colocar a sua esperança na pessoa certa. Glória a Deus. Aleluia! Não basta ter esperança, é necessário pôr a sua esperança na pessoa certa. Aleluia. Muitas pessoas ao longo dos séculos colocaram a sua esperança em coisas e em pessoas erradas. Muitos ao longo dos séculos colocaram a sua esperança em religiões pagãs, em falsos deuses, em imagens de escultura, e os adoraram por toda a vida. Colocaram a sua esperança em ditadores. Muitas pessoas colocaram a sua esperança em Hitler, e o cara matou milhões de pessoas. Colocaram a sua esperança, sei lá, em Osama Bin Laden, em outros terroristas, em ditadores, e fracassaram porque colocaram a sua esperança em coisas ou em pessoas erradas. E a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite, para a gente refletir, é: em quem você tem posto a sua esperança?
Em quem nós temos posto a nossa esperança como igreja? O texto que nós lemos no início, ele diz assim, Salmos 42, verso 11: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E o salmista olha para a própria alma dele e ele fala assim, ó: põe a sua esperança em Deus. Diga comigo, põe a sua esperança em Deus. Põe a sua esperança em Deus. Aleluia. Pensei que você ia falar sem fé, mas você falou com fé. Vamos dizer mais uma vez então, diga: põe a sua esperança em Deus. Aleluia. É importante você parar e pensar nisso. Em quem você tem esperado para este ano? Em quem eu tenho esperado? Nós temos esperado de quem? De coisas, de pessoas, de circunstâncias, do mundo à nossa volta. Isso é muito importante. Quero que você entenda que essa é uma palavra que vem para trazer alinhamento ao meu e ao seu coração. Aleluia. Eu gosto muito daquela palavra que diz: receba a bênção, receba a vitória. Eu recebo muito. Mas eu também gosto daquela palavra que Deus vem para tratar o nosso coração e alinhar a nossa motivação. Aleluia. E esta é uma palavra nessa noite para isso. E Deus pergunta: em quem está a sua esperança para aquilo que você deseja para o ano de 2020? Será que você está esperando daquela pessoa, daquela empresa, daquela circunstância, daquela situação não resolvida? E você vai entender que eu e você precisamos, a qualquer custo nessa noite, colocar a nossa esperança no único que pode realizar aquilo que nós precisamos: Jesus. Eu quero falar rapidamente sobre 3 grupos de pessoas. E o primeiro grupo de pessoas é daqueles que colocam a sua esperança nos homens. O primeiro grupo de pessoas é daqueles que colocam a sua esperança nos homens. Alguns projetam as suas esperanças nos homens. E nós sabemos que o homem não tem nada para nos oferecer, pois ele é falho. O ser humano é falho. Por mais que ele tente ser perfeito, ele não consegue. Ele deixa a desejar em algum aspecto, em algum momento, em alguma situação. Essas pessoas se frustram. Alguns projetam a sua esperança nos políticos da nação, por exemplo. Muitas pessoas estão revoltadas com o nosso presidente, porque não depositaram nele apenas o voto e a confiança, mas colocaram a sua esperança de que ele iria mudar todas as coisas. E nenhum homem tem o poder de fazer isso, somente Deus. Muitas pessoas estão revoltadas com vários homens, líderes políticos, outros com a empresa em que trabalha, porque depositou nela a sua esperança, ou o chefe depositou nele a sua esperança. No dia em que a empresa o mandar embora, ou que o chefe virar para ele e falar: não precisa mais vir, acabou a sua vida. Decepção, frustração são iminentes. Outros ainda depositam a sua esperança no cônjuge, no companheiro, na companheira, como se essa pessoa pudesse fazer algo para mudar a sua vida, se esquecendo de Deus. No dia que o casamento vai mal, a pessoa está decepcionada, frustrada, tudo se acaba, o mundo se acaba. Outros ainda colocam a sua esperança nos líderes da igreja, nos irmãos da igreja, e também se decepcionam, porque todo o ser humano é falho. Glória a Deus. É aquele irmão que chega para o pastor e ele fala assim: pastor, não venho mais na igreja, porque meu irmão fulano de tal sentou no meu banco. Pastor, não venho mais na igreja, porque o fulano de tal passou por mim e não me cumprimentou. Essa pessoa está depositando a sua esperança nos homens, e com toda certeza irá se frustrar e se decepcionar. Pesquisas revelam que para cada um crente que está em comunhão dentro da igreja, existem pelo menos 2 fora da igreja que se afastaram do Evangelho. Para cada um crente que está na igreja, pelo menos 2 estão fora da igreja, se afastaram do Evangelho.
Isso nos mostra que a igreja de Cristo na terra poderia ser pelo menos 2 vezes maior. E nessa pesquisa, isso é estatística, dizem que uma grande porcentagem destas pessoas alegam ter se afastado da igreja ou do evangelho porque se decepcionaram ou se frustraram com alguma pessoa dentro da igreja. Isso porque depositaram a sua esperança em homens e não em Deus. É claro que nós temos que amar, respeitar, cuidar das pessoas o tempo todo. Mas se algo der errado, em quem está a sua esperança? Aleluia. Glória a Deus. Devemos crer nas pessoas, no sentido de confiar em alguma coisa, claro. Entenda, não é isso que estou falando nessa noite. Mas a esperança da sua vida está em quem? O segundo grupo de pessoas é o grupo das pessoas que colocam a sua esperança em si mesmo. Confiam na própria sabedoria, no próprio eu, no próprio orgulho. São pessoas autossuficientes. Eles acreditam que não precisam de nada nem de ninguém. Eu resolvo, eu faço, eu posso, deixa comigo. E descartam a esperança em Deus para confiar em si mesmos. Igualmente, esse grupo também se frustra, se decepciona, porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Jesus disse que sem Ele nós nada podemos fazer. Glória a Deus. Esse grupo de pessoas, eles colocam a sua confiança em diploma, em uma formação, em um cargo, em um salário, em uma posição, em posses, em status, em conhecimento, em experiências. Eu posso, eu conheço, eu sei, eu entendo. E muitas das vezes, todos nós nos enquadramos pelo menos um pouquinho nesse grupo de pessoas. E Deus olha para a gente e fala assim: filho, quero fazer isso por você. E é como se a gente dissesse para Deus: não, Deus, tudo bem, deixa que aqui eu consigo resolver. Deixa que aqui eu consigo fazer. E quem sabe tantas situações não deram certo na minha e na sua vida ao longo do ano de 2019. Porque no momento em que Deus queria fazer algo por mim e por você, nós entramos na frente de Deus e o impedimos. Perdemos a oportunidade de experimentar o cuidado, a provisão de Deus, a intervenção dEle, para fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E quantas vezes a gente sabe que da nossa maneira não dá certo? E Deus está dizendo para mim e para você, através dessa palavra nessa noite, que Ele deseja fazer coisas neste ano de 2019. Porém, Ele é muito educado. E Ele só realiza aquilo que nós o convidamos a fazer. Aleluia. Ele é cavalheiro. Ele nos espera, aguarda o nosso convite. E se você entrar na frente de Deus e falar assim: não, Deus, eu sei, eu conheço, isso aqui eu entendo, no meu trabalho sou eu que faço, eu que aconteço, porque eu estudei, eu realizei. Infelizmente, nós vamos perder a oportunidade de experimentar a intervenção de Deus. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus vai nos dizer: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Aleluia. Hoje em dia nós temos muito conhecimento e muita informação disponível na internet, na rede, muitos cursos, muitas faculdades, louvado seja Deus por isso. Porém, nós vemos pessoas estudando cada vez mais e caindo naquilo que Paulo nos diz acerca do conhecimento. Que o conhecimento sem o amor, ele incha, não é aproveitável para nós. Porém, com o amor edifica. Crescei na graça e no conhecimento. E muitas das vezes nós estamos vendo igrejas superlotadas, até mesmo púlpitos superlotados de pessoas que se baseiam no seu próprio conhecimento, nas suas próprias informações, diplomas, cursos, estudos, as suas próprias ciências, descartando a revelação do Espírito de Deus, descartando o poder da palavra de Deus, descartando a obra da cruz, o poder do Evangelho,
que é tão simples e genuíno, para vivenciar ciências de homens. Aleluia. E a vontade de Deus é que Ele possa levantar um povo que busca o conhecimento dele, sim, com certeza, mas que se entrega a Ele em humildade para experimentar o seu cuidado e a sua intervenção. Aleluia. Lá em Jeremias também, capítulo 17, versículo 5, nos diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aqui no sentido original, quer dizer: maldito o homem que confia em si mesmo. Aleluia. Eu tenho entendido e aprendido algo muito genuíno sobre o Evangelho. Nascido em berço evangélico, mas nos últimos anos, nos últimos meses, eu tenho entendido que o Evangelho é sobre depender totalmente de Deus. Glória a Deus. O Evangelho é sobre reconhecer que Ele pode todas as coisas e nós não podemos nada. Glória a Deus. O Evangelho é sobre reconhecer que não importa o quanto você faça, nada pode mudar o que Deus é, porque Ele é Deus. Aleluia. E a gente fica muitas vezes tentando provar alguma coisa para Deus. Se eu fizer isso, Deus vai achar que é assado, e aí eu vou mover a mão de Deus, e Deus vai se mover ao meu favor. Deus não é marionete, querido. Deus é Deus. Ele te ama, e tudo que Ele poderia fazer por mim e por você, Ele fez naquela cruz há 2000 anos atrás. A pergunta é: nós temos nos apropriado de uma mentalidade de filhos ou de pedintes? Aleluia. Glória a Deus. Em quem está a nossa esperança? Nos homens? Em nós mesmos? O rei Nabucodonosor, um rei muito conhecido na Bíblia, ele fez isso. Eu queria ler com você, se você tem Bíblia, Daniel capítulo 4. Acompanhe comigo ou anote para ler em casa. Daniel capítulo 4, versículo 28 em diante. Quem ama a palavra de Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim o texto, Daniel 4, 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos,
e Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Aleluia. Glória a Deus. Esse rei, ele teve uma experiência muito forte, pois ele se achava autossuficiente, poderoso, e dava a si mesmo a glória e o mérito por tudo aquilo que Deus havia dado a ele. E Deus deu a ele essa experiência de comer capim com os bois, para reconhecer que somente Deus, somente a Ele a honra, a glória e o poder. Somente nele, eu e você, devemos depositar a nossa esperança. Isso também serve para refletirmos sobre as coisas que Deus nos dará ainda neste ano de 2020. A quem você dará a glória? A quem eu e você daremos o mérito? Quando aquela porta que Deus prometeu se abrir, quando aquele milagre, quando aquilo que Deus falou para você que faria no seu ministério, na sua vida, acontecer. Será que a gente vai olhar para Deus e falar: Senhor, só o Senhor pode realizar e foi o Senhor quem fez? Ou será que vamos olhar como Nabucodonosor e dizer: foi eu que fiz, foi eu que realizei, fui eu que corri atrás, sou eu que trabalho? E Deus está dizendo que Ele deseja muito que a minha e a sua esperança esteja nele. Glória a Deus. O terceiro grupo de pessoas, para a gente terminar e orar, quero ser bem breve, é um grupo de pessoas que age sabiamente e finalmente colocam a sua esperança em Deus. Aleluia. E quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós podemos desfrutar do descanso nele e do seu cuidado. Por isso que lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, Pedro diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quantas vezes estamos aflitos, porque a nossa esperança está em coisas, e o nosso medo e a nossa preocupação é que essas coisas deem errado, e nós perdemos a oportunidade de desfrutar do cuidado de Deus. Porque quando a nossa esperança está totalmente em Deus, nós sabemos que pode dar tudo errado, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Pode dar tudo errado, mas no final vai dar certo. Pode acontecer tudo ao contrário do que você pensou que aconteceria, mas no final vai dar certo, porque Ele está no controle. Glória a Deus. E Deus está dizendo: lança a sua ansiedade, a sua preocupação. Quem sabe você está perguntando: Deus, como é que vai ser esse ano as coisas? Como é que vai ser aquilo lá? E aquela situação não resolvida nos últimos anos, como é que será este ano? E Deus está dizendo que se a sua esperança estiver nele, pode acontecer o que for, Ele é por você. Muitas vezes ainda não desfrutamos da paz e do descanso em Deus, porque a nossa esperança não está nele, e ficamos exaustos e cansados. Isaías 40, versículo 30 diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que depositam nele a sua esperança, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quem sabe você está entrando esse ano e está falando: Deus, o ano nem começou, mas eu já estou tão cansado, tem mais um ano ainda pela frente, eu estou tão cansado. E Deus está dizendo que se você depositar nele a sua esperança, as suas forças vão se renovar como a da águia. Quando colocamos a nossa esperança em Deus, Ele nos concede muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Segundo está escrito lá em Efésios capítulo 3, versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando depositamos a nossa esperança neste Deus, até mesmo as coisas que a gente não pediu em oração, Ele começa a realizar, para que o nome dEle seja glorificado. Até mesmo aquilo que você nem imaginou, Ele começa a fazer.
Porque quando nós depositamos a nossa esperança nele, nós entramos num âmbito de paternidade com Deus, de filhos de Deus. E quem é filho de Deus é herdeiro. E quem é filho herda tudo que Deus tem. Tudo que o pai tem é seu. Como o filho pródigo, o irmão mais velho não tinha entendido isso. E ele chega para o pai, quando o irmão dele volta, e fala assim: eu sempre estive aqui trabalhando para o Senhor nunca me deu nada. E o pai olha para ele e fala assim: filho, tudo sempre foi seu. Você que não percebeu isso. E com Deus é da mesma forma. Quando você deposita nele a sua esperança, ele fala assim: é tudo seu, fica tranquilo, que o que eu tenho, você tem, eu te dou. Aleluia. Olhando para tudo isso, queridos, eu vejo que na Bíblia Sagrada, alguns homens e mulheres de Deus só conseguiram o que conseguiram porque entenderam o que é depositar a sua esperança no Senhor. E eu entendo que se não tivesse posto a sua esperança em Deus, a mulher do fluxo de sangue não seria curada. Nos diz a palavra de Deus que aquela mulher há 12 anos estava padecendo. Ela buscou nos médicos, ela buscou em tantos lugares a sua cura, mas não encontrou. No dia que ela olhou para a pessoa certa e depositou a sua esperança na pessoa certa, Jesus, ela foi curada. E ela dizia: se tão somente eu tocar nele, eu vou ser curada. E no dia que ela criou essa esperança e a exerceu em Cristo, ela recebeu o seu milagre. Marcos 5:27, se você quiser anotar depois para meditar na sua casa, diz assim: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele a mulher do fluxo de sangue, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Eu entendo que se não tivesse posto a sua esperança em Deus, o povo de Israel não teria atravessado o Mar Vermelho, Moisés não teria aberto o mar com o cajado. Êxodo capítulo 14, versículo 29 diz: mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Moisés não teria conseguido abrir aquele mar se ele tivesse acreditado nos homens ou em si mesmo. Os egípcios estavam atrás, dos lados montanhas, à frente o grande mar. Mas como Moisés clamou ao Senhor e depositou nele a sua esperança, o mar teve que se abrir no meio. Não, você não entendeu ainda. Se eu e você colocarmos a nossa esperança neste Deus, não importa se tem perseguição atrás, se tem obstáculos e montanhas aos lados, não importa se há um mar à frente, o mar vai ter que se abrir para eu e você passar, glorificando o nome do Senhor. Eu quero te dizer que se não tivesse posto a sua esperança em Deus, Davi não teria matado o gigante Golias, jamais se tornaria rei sobre Israel. O menino franzino, Davizinho, pastorzinho de ovelhas, aquele menino que matou o gigante, ele falou assim: você vem contra mim, gigante, com espada e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo em outras palavras: eu não tenho muita coisa, mas uma coisa eu tenho, a minha esperança no Senhor dos Exércitos. Você não entendeu? Você pode não ter muita coisa neste ano ainda, mas se a sua esperança está em Deus, você já tem todas as coisas. Aleluia. Eu entendo que Daniel não teria sobrevivido à cova dos leões se ele não tivesse posto a sua esperança em Deus. Haviam se levantado contra ele com perseguição, com calúnia, com difamação, e aquele homem foi lançado numa cova injustamente. Haviam ali leões famintos,
mas Deus estava ali dentro com ele, o livrando e guardando, porque ele tinha sua esperança em Deus. Entendo que José no Egito não teria saído da prisão para se tornar governador se a sua esperança não estivesse em Deus. Um homem que foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, tido como um criminoso, um malfeitor, um estuprador, preso em cadeias, e Deus vai lá e tira José da cadeia e o coloca como governador sobre o Egito. Depois você medita em Gênesis 41, versículo 39. Este homem desfrutou dos resultados de todo aquele que põe a sua esperança em Deus, irá desfrutar. Abraão não teria sido pai com 100 anos de idade se a sua esperança não estivesse em Deus. Eu entendo que o próprio Senhor Jesus, já estou terminando, não teria vencido a cruz se a sua esperança não estivesse no Pai. Naquele momento que ele estava no jardim do Getsemane, Mateus 26, eu quero ler para vocês. Mateus 26, 39 diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Em outras palavras, ele está dizendo: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas eu deposito no Senhor a minha esperança, que seja feita a sua vontade. Por isso ele venceu a cruz, e nós estamos aqui hoje e podemos desfrutar de salvação e vida eterna no nome de Jesus. Jó não teria experimentado a restauração de tudo em dobro se não tivesse posto a sua esperança em Deus. Aquele homem perdeu todas as coisas porque Deus assim o permitiu, mas em todo o tempo ele continuou esperando e crendo em Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele mesmo vai dizer esse versículo lindo, com o qual quero fechar esse momento. Jó capítulo 14, versículo 7: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu quero perguntar para você nessa noite: onde está a sua esperança? Pense em todas as áreas da sua vida, em todas as situações da sua vida, em todas as causas ainda não resolvidas, em todos os problemas que você tem apresentado diante de Deus. Quantas vezes nós apresentamos os problemas, mas não deixamos Deus agir como Ele deseja, porque a nossa esperança não está nele de fato. E hoje nós precisamos colocar a nossa esperança naquele que fez todas as coisas. E eu quero que nesse momento você possa trazer à sua mente esses sonhos, esses objetivos que quem sabe já se foram. A esperança já acabou, você já não sabe se tem jeito. Quem sabe você desistiu há tanto tempo que você nem se lembra mais, mas o Espírito de Deus é poderoso para trazer à sua mente nesse momento os objetivos, os sonhos, as metas que já se foi a esperança. Comece a falar com Deus no seu lugar nesse momento e apresentar a Ele estas áreas da sua vida que você já não tem mais tanto ânimo, ou essa questão não resolvida, ou esse problema, certo de que Ele quer injetar no seu coração nessa noite uma nova esperança. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor. Reconhecemos que precisamos colocar em Ti, Pai, toda a nossa esperança. Assim como fizeram estes homens e estas mulheres na Sua palavra.
Reconhecemos que não somos capazes, Pai, de realizar por nós mesmos, na força do nosso próprio braço. Reconhecemos também que não devemos confiar em homens, depositando neles a nossa esperança, como se eles fossem fazer todas as coisas por nós. Nós precisamos canalizar para o Senhor e projetar somente no Senhor toda a nossa esperança. Pai, eu quero pedir que o Senhor possa trazer aos corações nesse momento uma nova esperança. Deus, aquela causa perdida, aquele filho nas drogas, aquele esposo, aquela esposa que não se converteu ainda, aquele ente querido, Deus, que está naquela situação deplorável. Coloque em nós esperança em favor dessas pessoas. Coloque em nós esperança acerca daqueles sonhos que foram abandonados, deixados para trás, esquecidos por circunstâncias adversas. Deus, quem sabe aquele sonho que essa pessoa sonhou há 10 anos atrás, e o Senhor quer restaurar neste ano, neste momento. O Senhor quer fazer tudo novo, o Senhor quer trazer à tona, o Senhor quer realizar de uma vez por todas. Traga agora, Pai, uma nova esperança ao nosso coração. Nós queremos Te louvar por tudo que o Senhor tem feito e por esta palavra, que ela possa ficar trancada e guardada, Deus, no nosso coração, e que possa frutificar, e que possamos não apenas transbordar nesta esperança maravilhosa que o Senhor tem para nós, mas que possamos, Deus, transbordar de esperança sobre outras pessoas, para que elas possam ser tocadas e alcançadas pela vida do Senhor. Eu quero declarar, Pai, que por onde este irmão e esta irmã querida, Deus, passar ao longo deste ano de 2020, que a vida do Senhor possa acompanhar ele, que a vida do Senhor possa acompanhar a ela, Deus, e que o Senhor possa, Pai, trazer vida onde há morte, onde não há mais esperança, que haja um sopro de vida do Senhor. Nós oramos neste momento, te louvamos pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero apenas perguntar se porventura existe alguma pessoa que queira entregar a vida a Cristo nessa noite. Todos já servem ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você quiser fazer essa oração entregando a sua vida ao dono de toda a esperança, aleluia, porque esse é o primeiro passo, entregar a sua vida a Ele, e aí você coloca a sua esperança de fato no Senhor. Você pode procurar o pastor, os pastores ou a mim no final do culto para a gente estar orando, amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Vamos receber o nosso pastor com as palmas para o Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Aleluia. Aleluia.